Perfeito, boa noite, tudo certo aqui? Boa noite. Eu vou começar a Boa gravar noite, um minutinho só que enquanto você põe a tela para gente, Carlos, tá certo. eu estou esperando aqui o computador liberar a gravação para gente, para gente Tá, recomeçar, tá? tá, beleza. Então, vamos lá. Ficou longa a gravação, ele demora para liberar de volta. Isso. Tá certo aí? Tá Tá ótimo, compartilhando Carlos, tá muito direitinho? bom, muito bom. Tá certo, Só, beleza. só mais um minutinho para a gente conseguir que o computador libere a gravação Sem aqui. problema. Infelizmente, a apresentação anterior se estendeu. Aí, vamos lá. É, Iniciar gravação. Com a sua autorização, Carlos, a gente vai começar a gravar a sua apresentação. Você terá 15 minutos para nos contar sobre a Itamate e a gente 4 minutos para perguntar para você, tá bom? Muito obrigado, pode começar. perfeito, perfeito. Então, boa noite, né? Eu me chamo Carlos Eduardo, eu faço parte do time da Itamate, né? Sou presidente durante esse ano. Sou da T27, estou no segundo ano do Fundamental aqui. E aceitei esse desafio aí no início do ano para poder ajudar o time, né, a poder se preparar para as Olimpíadas de Matemática, que é nosso grande foco aqui. Então, essa iniciativa, né, para quem não conhece, é um grupo de estudos, basicamente, né, de Olimpíadas de Matemática, né, aquelas mesmas, né, que as pessoas têm também no ensino médio, ensino fundamental, e que tem um impacto no currículo e na carreira de todo mundo que participa e obtém resultados, né? Então, tanto aprendizado que você tem durante as provas, quanto as oportunidades que são geradas a partir disso, né? Quando você obtém resultados, você pode ir para algumas viagens, conhecer pessoas, e oportunidades são geradas a partir disso, né? Então, da mesma forma do que ensino médio, ensino fundamental, você tem as oportunidades no ensino universitário, a gente também tem elas, e o ITA não está de fora, né? O ITA também participa das Olimpíadas, e esse é o grupo que tem a responsabilidade de organizar esse estudo, né? De centralizar os estudos, materiais, enfim, e centralizar o time, basicamente. Certo? Então, não vai ser uma apresentação longa, como o da Ita Androids no último, é algo mais simples. Então, vamos lá, vamos começar. Então, primeiramente, o time da Itamate é composto por 4 alunos aqui do ITA, né, incluindo eu aqui, e 3 professores, né? 4 professores, do ITA, né? Um é o responsável, né? O Armando, né? Grande Armando, professor de computação aqui. Ele é o líder, basicamente, da equipe. Então, antes, há 2 anos, né? Não existia a iniciativa Itamate, mas a gente também ia para as competições e quem liderava o time era o Armando. Então, ele é o responsável que conhece toda a história do ITA nas Olimpíadas, enfim, quem começou a trazer isso para o nosso instituto. E os outros 3 professores são professores do departamento de matemática, efetivamente, e eles são os que nos auxiliam com materiais, né? Com as aulas teóricas e também com a realização da prova interna, né? O MITA. Enfim, então eles são os que ajudam teoricamente para a gente. E os outros 3 aqui, além de mim, alunos do ITA, são os que me auxiliam aqui na organização da Itamate. Então, sobre o planejamento de atividades para esse ano, nosso foco é preparar o pessoal para as Olimpíadas, né? Então, aqui eu mostro basicamente o que foi que a gente organizou junto com os outros 3 meninos, que a gente pensou para durante o ano a gente poder passar todos os conteúdos para todo mundo estar no mesmo nível, então mesmo quem está chegando no primeiro ano poder ter oportunidade de entender, conhecer todos os assuntos que são necessários para fazer as provas e para ter bons resultados. Então, enfim, a gente separa nos conteúdos, todos os mais importantes, e as aulas são ministradas pelos professores, né, do departamento de matemática, e também pela gente, por nós alunos, né, alguns mais experientes, que já, enfim, dominam o assunto, né, e daí podem também compartilhar um pouco da sua experiência. Então, é basicamente dessa forma que a gente ministra, né? Semanalmente a gente vai e se encontra na sala aqui no H8 para poder compartilhar esse conteúdo com todos os alunos aí que se interessarem, né? E é aberto, né? Qualquer aluno que se interessar pode frequentar nossas aulas aí, aprender o conteúdo. Então, esse é o nosso cronograma do primeiro semestre e esse é o nosso segundo semestre, né? De agora.
Então, a gente termina aqui no primeiro bimestre os assuntos realmente importantes para as provas, e a gente tem a realização da UMITA, né, que é a nossa Olimpíada Interna, que também é nosso papel para poder incentivar o pessoal a participar de Olimpíadas de Matemática, e também como forma de um simulado de preparação para a nossa principal Olimpíada Nacional, que é a OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática Universitária. Então, a gente tem a UMITA como uma forma de um simulado de preparar o pessoal para a prova. E também como forma de incentivar, com a premiação e tudo mais. Então, inclusive, aproveitando a oportunidade já, aqui no segundo bimestre, a gente não tem muito o que fazer, porque, basicamente, o nosso principal objetivo já foi cumprido durante esse ano. Porque a gente tem... Vou passar aqui logo, né? Então, a gente tem a nossa principal competição todo ano, é a EMC, a Olimpíada Internacional de Matemática, que ocorre na Bulgária, numa universidade, e a gente, há alguns anos, vem sempre levando um time para lá, do ITA. Então, esse ano a gente levou 5 alunos, então a gente tem o nosso líder de equipe, professor Armando, como sempre, né? E nossos 5 alunos aí escolhidos para poder representar o time do ITA. Então, a gente, nesse ano, a gente foi muito bem, melhor do que no ano passado, né? Conquistou as 3 medalhas de prata, medalha de bronze e uma menção honrosa. Então, considerando um time de 5 equipes, todos saíram com premiação. E pensando só no time de 5 equipes, a gente foi muito bem, comparado com as outras universidades. E daqui a pouco eu comento sobre as outras. Então, nossa principal competição é MC, internacional. É que realmente tem a relevância, que vai ter o alcance, a visibilidade para o público externo. Mas também a gente tem a nossa principal, segunda principal, a nacional, que é a OBMU. E ela que vai ser realizada agora, no final dessa semana agora, na quinta e na sexta-feira. Então, por isso que aqui no segundo bimestre, voltando agora para o planejamento de atividade, que no segundo bimestre a gente não tem nada marcado, porque a prova nacional da UBM vai ser agora no final de semana, no final dessa semana, e aí acabam os conteúdos, né? Acabam as provas, as competições. Então, a gente tem ali só uma questão de discussão para poder ajudar o pessoal a ganhar mais pontos, né? Para poder ter um resultado melhor, enfim. E depois um último encontro, uma forma de confraternizar entre todas as pessoas que participam da prova. Então, esse é o nosso planejamento, pensando em passar todos os conteúdos para todo mundo para poder ter um resultado melhor. Poder incentivar o pessoal a estudar direitinho, ter um estudo mais eficiente. Então, ok. Já falei aqui sobre MC, nossa principal competição, nossa segunda principal. Nesse ano, já foi a primeira fase, a segunda fase é que vai ocorrer agora, no final da semana. A primeira fase já ocorreu, é a que é denominada competição Elon Lage de Lima. Então, está aqui o resultado de 2024. Isso está aqui no próprio site da UBM, se quiserem acessar. E daí, tem aí os premiados. A gente conseguiu bastante premiados, 21 medalhas, 21 premiados, 3 medalhas de prata, 15 de bronze e 3 menções honrosas. E isso é um pouco mais de 10% de todos os medalhistas, todos os premiados do Brasil. Então, uma quantidade relevante, e principalmente considerando que a gente tem muitos talentos, na realidade, aqui dentro do ITA que acabam nem participando da própria Olimpíada. Então, mesmo não conseguindo trazer todo mundo que com certeza iria ser premiado nessa Olimpíada, a gente conseguiu ter um resultado de pouco mais de 10% de todos os premiados do país. Então, agora, fechando a nossa última competição, que no caso é interna, realizada exatamente por nós, pelos nossos professores do Departamento de Matemática. Foi realizada nesse ano, no dia 6 de setembro, então no bimestre passado, mas ainda nesse semestre, foi agora há pouco. Então a gente se reuniu lá no Pompeia, né, aqui no Fundamental, e daí organizou uma prova de 5 horas, nossos professores realizaram uma prova de 5 horas, baseada nas competições, né, tanto na UBM, que vai ser realizada agora, então uma forma de treinar o pessoal, e de poder incentivar, né, aqueles que talvez por algum motivo não tiveram a oportunidade de participar das aulas durante um ano, enfim, para poder incentivar o pessoal a entender como é a Olimpíada, né, de matemática, né, porque muitas pessoas, né, chegam aqui no ITA e não sabem o que é, ou mistificam muito, enfim, que é algo muito difícil, de higiene, enfim, coisas mais. Então, a oportunidade também para essas pessoas, né, poderem conhecer um pouco de como é os problemas, enfim, como é que é a dinâmica. Então, foi realizada aí.
mês passado, retrasado, no caso, e a gente daqui a pouco vai fazer uma premiaçãozinha aí com acho que os 9 primeiros colocados, enfim, forma também de incentivar o pessoal. Então, ok, essas são as nossas competições. Então, o overview do ano é esse. E agora, na nossa principal competição, é o que realmente dá relevância, TMC, a gente tem também times além do ITA, tem times da FGV, tem um time da PUC, tem um time da USP, em geral, time do IME, mas nesse ano, o time do IME, né, associado à iniciativa correspondente no IME, que é a Matim, não teve presente na IMC esse ano. IMC que é a competição. Não teve presente por conta de questões financeiras mesmo. Então, eles não conseguiram levar time, não conseguiram arrecadar. Então, dessa vez o Ita saiu na frente aí, né? A FGV, ela teve presente, ela levou um time de 8 pessoas e a premiação é só a base de comparação com os nossos resultados, eles conseguiram 3 medalhas. Foram, se não me engano, foram 3 medalhas de prata e 4 menções honrosas. Então, enfim, nem todo mundo foi premiado, diferentemente do nosso time. Enfim, não quero exatamente dizer que a gente é melhor que eles, mas eu acho que a gente bateu de frente, a gente teve um resultado tão bom quanto deles, essa a intenção aqui de trazer o resultado deles. Então, para mostrar que a gente realmente teve aí uma preparação boa e destaque no país. E agora sobre só algumas outras coisas que foram feitas durante o ano, né? Então, a gente trabalhou um pouco, é a primeira vez, né? Como eu disse, há 2 anos, né? Quem tratava só da Olimpíada de Matemática era o professor Armando, né? Nosso líder. E antes disso não tinha esse grupo, né? Itamate, né? Então, foi criado basicamente agora, nesse ano. E daí a gente pensou, né, que para esse ano, né, era uma questão legal para você pensar um pouco no marketing do grupo, né, para dar visibilidade, né, ao grupo, a esse estudo, né, esse grupo de estudos, porque é algo que a gente faz que tem importância, né, para a nossa carreira, tem importância para o ITA, né, então faz sentido a gente poder compartilhar, poder fazer com que mais pessoas conheçam do público externo, né, e também dentro do próprio ITA, né, às vezes não acabam conhecendo, então a oportunidade de poder mostrar um pouco do que a gente é, do que a gente faz. Então, compartilhando a nossa criação do Instagram e do nosso YouTube, onde a gente traz um pouco dos nossos estudos. Então, aqui é mais parte teórica, né? Enfim, no YouTube a gente, enfim, faz alguns exercícios e no Instagram compartilha um pouco das nossas atividades, né? Então, da Olimpíada, quando tem as provas, nossas aulas, enfim. Então, foi algo que foi pensado 4 esse ano. E minutos. também, perfeito. E também nesse ano, né, a gente trouxe também, com a equipe maior de pessoas, né, com os membros do time da gestão, a gente também pensou em, para ajudar na eficiência do estudo, né, poder fazer materiais e poder fazer soluções desses materiais para poder ficar de fácil acesso quando fosse estudar. Né? Então, para não precisar buscar em materiais, enfim, na internet, pelo mundo, aí poder centralizar no nosso drive que a gente tem, com todo o conteúdo necessário, várias listas, enfim, livros. Então a gente pensou em fazer uma pasta com as listas que a gente traz nos nossos encontros, né, semanais e soluções deles. Que é tão importante quanto fazer os problemas e trazer os problemas também é você ter a solução dele para poder resolver. Algo que não tinha nos anos anteriores. Né? Então, isso fazia diferença porque ficava mais difícil de você poder resolver o problema, a não ser que alguém do seu lado tenha resolvido ele, né? Enfim. Então, é algo que a gente conseguiu fazer nesse ano. E com relação ao financeiro, a gente não mito. A gente fez algo muito simples, a gente conseguiu arrecadar R$ 120 para poder fazer as medalhas, né? E que, como eu disse, vão ser distribuídas é, daqui nas próximas semanas, né? Depois da UBM, quando tiver um pouco mais folgado de tempo. Mas já está tudo corrigido, a prova, enfim. Então a gente arrecadou isso para poder ganhar as medalhas, para poder incentivar o pessoal, e na MC, nosso principal gasto, a gente tem, né, todo esse valor aí, que inclui tanto a inscrição, que a própria MC cobra, né, a própria competição, universidade, inscrição da prova e alojamento. Né? E além disso, a gente precisa também pagar passagem aérea para poder se deslocar.
Então, esse é o nosso principal gasto. Então, foi esses valores aproximados aí que a gente gastou. Eu não trouxe os valores exatos porque quem cuida e quem pediu realmente para cuidar dessa parte financeira exata foi o professor Armando, né? Ele que, como eu disse, já tem maior experiência com o assunto, então ele realmente prefere que ele cuide disso, né? Então, esses são os valores aproximados certinhos realmente só com o Armando. E os desafios desse ano que a gente encontrou é natural, assim como a própria Itangrandes comentou aqui, o engajamento da equipe dos alunos, né, dos participantes, né? Isso é algo que é, acredito que seja inerente de todas as iniciativas de todos os anos, mas principalmente nos últimos 2 anos, que, enfim, o ITA tem mudado um pouco a parte acadêmica, então é natural que o engajamento nas iniciativas seja reduzido, né? Então, é algo que não foi diferente para a Itamate. Então, é um desafio, foi um desafio poder engajar o pessoal a participar dos encontros, a poder compartilhar problemas, e, enfim, pensar junto. Então, também foi um desafio, tanto da parte da equipe quanto dos alunos, também para nós da Itamate. Os próximos passos, estão pensando nesse ano, é repensar essa questão dos membros e das diretorias que a gente criou esse ano, né, como uma forma de testar, porque foi tudo novo. Então, repensar um pouco sobre isso, talvez se, enfim, diminuir uma diretoria, ou mudar uma diretoria, ou diminuir um membro, aumentar um membro, enfim. Então, é algo que eu quero fazer agora nesse último bimestre. Montar um treinamento para a próxima equipe, que, naturalmente, como é tudo novo, não existia nenhuma forma de você treinar quem chegou durante esse ano, né? Assim como você vê nas outras iniciativas. Então, a minha intenção agora, no final do ano, é fazer isso. Então, para poder facilitar, né, a entrada na iniciativa para os próximos membros da próxima geração, da próxima gestão. E também, como eu disse, né, fazer a premiação do MITA aí para poder consolidar aí essa Olimpíada interna e poder fechar. E no ano que vem, claro, também poder auxiliar a próxima gestão. Então, é isso. Então, aqui deixei, enfim, o QR Code do nosso Instagram. E anunciando, né, lembrando, né, que a nossa prova da UBM, nossa principal competição internacional, vai ser agora no dia 10 e 11, né? Então, na quinta e sexta-feira agora. A gente vai realizar a prova aí. Tá Estamos ótimo, ansiosos aí para Carlos. poder fazer. Beleza? Então é isso. Parabéns, Carlos, parabéns pela estruturação da equipe, começar do zero, pelo trabalho que você teve, muito bom. Parabéns pela apresentação, obrigado por tudo. Eu vou passar a palavra então para o Vinícius, que é o nosso primeiro perguntante. Vinícius, está tudo. Olá, pessoal, obrigado aí pela palavra. Carlos, parabéns aí pela equipe, muito bacana ver esse tipo de iniciativa sendo, né, bem sucedida desse jeito. A minha pergunta é a seguinte: se vocês pudessem fazer algo para poder ser mais competitivo, né, se você entendesse que desse para elevar o nível de qualidade da nossa participação ainda mais, né, para que a gente tivesse melhor competitividade nas competições, o que você acha que precisaria ser feito, né, para o time? Que tipo de acesso a treinamento ou tipo de outras possíveis simulações, né, de problemas complexos que hoje vocês de repente não estão expostos, que de repente aumentaria as chances de vocês terem melhor participação nessas competições. O que vocês acham sobre isso? Então, perfeito. O engajamento realmente é algo que pode ser influenciado por esses problemas, né, em alta aí hoje em dia. Mas especificamente em Olimpíadas de Matemática, eu acho que duas coisas ajudariam, né? A primeira é a gente ter treinamentos, né, com professores realmente que estão na hora de Olimpíadas, que são experientes nas áreas de Olimpíadas. Então, você teve na FGV, por exemplo, né, muitas aulas, eu tive a oportunidade de ver, né, que tiveram muitas aulas, eu tive a oportunidade até de frequentar uma dessas aulas, né, quando eu estava no Rio de Janeiro, né, em uma dessas férias e feriados, enfim. Então, um professor que era do INPA, então um professor realmente que está acostumado com o mundo de Olimpíadas, está frequente ali, então ele deu um treinamento, deu uma aula, né, para os alunos, né? Eu tive a oportunidade de presenciar. Então, querendo ou não, né, é uma aula, ok, como a que nossos professores dão, que a gente, aluno, dá.
mas é com uma bagagem muito maior, né? Então, querendo ou não, é com uma seleção melhor dos problemas, né? Então, quem dá aula, né? Então, o treinamento faz diferença. Então, eu acredito que um dos pontos é esse. Então, a gente ter treinamentos com pessoas realmente experientes com as aulas de Olimpíadas, né? Porque os professores, eles não são, né, experientes com Olimpíadas de Matemática, né? Eles entendem o que é, mas eles são mais no meio acadêmico, de pesquisa, somente. Então, é só com... Querendo ou não, tem diferença, né? No conteúdo, da forma que é tratada, né? A Olimpíada, ela tem uma pegada mais de resolver problemas que você não sabe de cara do que é o tema, né? Você tem que, né, ter ideias fora da caixa, né? Assim, para você conseguir encaixar alguma teoria. É mais parecido com problemas da vida real, assim. Então, você tem um grande problema que você quer resolver e você não sabe exatamente qual teoria, qual fórmula que você vai usar para resolver. Você tem que pensar, né? E com a sua bagagem, né, de problemas, você conseguir encaixar a sua ideia ali de solução. Então, eu acredito que sim. Essa experiência maior dos treinadores, né, faria diferença para os nossos resultados, para a gente poder ser ainda mais impactante. E também, naturalmente, é essa incentivar, de alguma forma, acredito, não sei se com o marketing, né? De alguma forma mostrar para o pessoal de que ser bom em Olimpíadas de Matemática, de você ter resultados com isso, é equivalente a você conseguir resolver problemas complexos do mundo real, né? Então, problemas de consultoria, que são né, de analytics, né? Enfim, que você vai usar realmente um grande volume de dados e números, enfim. Então, problema de ciência de dados, que você vai ter que pensar em como otimizar processos, enfim. Problemas são complexos, que você não sabe qual fórmula usar exatamente, mas que você, para cada coisinha, você tem alguma coisa já conhecida, alguma fórmula conhecida, né? É mais ou menos o que acontece em Olimpíada de Matemática. Então, você une vários resultadozinhos e você tem que ser, na hora, capaz de unir eles e pensar numa solução, né, criativa para poder resolver o problema. Então, mostrar essa semelhança com problemas da vida real seria uma boa forma de incentivar o pessoal a participar, né? Ótimo, Carlos. Eu vou pedir para os outros perguntadores que sejam breves e para o Carlos que também seja breve na resposta aí, Tá certo. senão a gente já passou aí dos minutos regulamentares, tá bom? Tá. Iquedo, por favor. Muito rapidinho aqui, Carlos Eduardo, parabéns, tá, pela apresentação, pelos resultados. Na verdade, você comentou sobre o marketing, né? Vamos fazer também, né, uma matéria específica com a Itamate. Na verdade, eu queria comentar que agora em setembro, né, fizemos uma postagem com o professor Armando e o desempenho foi muito bom, assim, da publicação, sabe? Então foi o que trouxe mais engajamento, por exemplo, no LinkedIn, foi o terceiro de maior número de impressões, ficou no top 4 tanto no Facebook quanto no Instagram, e foi o terceiro lugar em engajamento no Instagram. Então, assim, a postagem com o professor Armando, que foi muito focado na Itamate, foi realmente muito positivo, tá? Então, obviamente que isso tem muito a ver também com os resultados de vocês, tá? Então, parabéns e depois vamos fazer uma matériazinha aí com específica da Itamate também para ajudar a divulgar aí, tá bom? Obrigado, Iquedo. Parabéns. Obrigado. Tá Bonfim, certo. está contigo. Obrigado aí pela oportunidade, legal. Então, já vou começar aqui me disponibilizando aqui para ajudar, certo? Assim, uma coisa legal nesse tema é que eu disputei a Mundial de 93 na Turquia, e em 94 eu estava no ITA, e eu fui convocado para a Olimpíada de Hong Kong, e não pude ir, porque não me sentia confortável para continuar estudando dentro do ITA, para ganhar uma medalha. Eu tinha chance grande de ganhar uma medalha no Mundial. Então, se eu tivesse uma equipe dessa aqui naquela época, eu me sentiria robusto o suficiente para disputar o Mundial de 94, sendo um dos 6 melhores do Brasil. Coisa que sozinho no ITA, longe do IMPA, era muito difícil para mim, certo? Então, acho que assim, eu acho que, cara, sou voluntário para te ajudar nisso depois. Agora, minha pergunta para você, desculpa, qual é o teu nome? Acabei esquecendo, cara. Carlos. Carlos. Carlos,
Carlos, cara, é o seguinte, quanto da equipe hoje vem da base? Ou seja, quantos de vocês vêm da base, lá do N1, N2 da OBM, entendeu? Oi? Quantos de vocês, da equipe de vocês, vêm Eu da não entendi a base? Vem pergunta. lá? Então, Já participaram da OBM antes, foram quem medalhistas. participou da OBM no nível 1, nível 2, vem da base, ou seja, tem uma formação de 7 anos, certo? Que é a formação de 4 anos no ensino fundamental, mais 3 entendi. anos no ensino médio. Quantos de Tá. vocês, quantos da equipe já vêm com a formação completa, entendeu? Tá. É porque tá travando aqui, né? Eu não sei até se vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo, sim. Acho que ele travou, né? Tá ok? Tá, ok. Tá. Entendi. Eu, particularmente, né, eu participo de Olimpíadas desde o 6º ano, né, com o BMAP, mas com resultados Não, melhores mas da e com um OBM, nível maior desde o primeiro OBM. ano. Então só no nível médio, né? Então, você, assim, aquela Isso. turma de primeira Eu- linha, da primeira divisão, que vem desde o N1 Aham. preparando. Beleza. Então, OBM, na primeira linha, eu participo desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano eu tenho a oportunidade de participar da OBM, né? No ensino médio eu consegui, foram 2 menções honrosas, né? Não, mas assim, mas da equipe, quantos têm a Mas formação da equipe. completa? Essa é a pergunta. Perfeito. Tem 2 meninos que eu tenho essa lembrança que participaram de OBM no ensino médio, né? E que são medalhistas no ensino médio. Pelo menos 2 eu lembro agora. É porque realmente eu nunca fiz essa contagem, mas pelo menos 2 eu conheço. Tem eu que participou no ensino médio também. Pelo menos 3 eu consigo citar. Eu realmente não Certo. consigo me Não, lembrar mais de beleza. ninguém. Porque Não tem realmente a problema não, maioria. depois a gente pega essa. Essa é Isso, um pouco- boa. Essa é depois. Mas, Obrigado, pô, Zé. obrigado, cara. Depois a gente conversa aqui. Eu vou chegar em você Tá de algum certo. jeito. Tá certo. Mais fácil mesmo. Eu nunca pensei nisso, eu nunca fiz O negócio é o acompanhamento. seguinte, Carlos. Olha só, Oi. para o ano que vem, a gente tem que melhorar essa preparação, entendeu? E aí temos que conversar com o Bonfim, com o Bagual. A gente tem que conversar com o Bonfim, com o Bagual, para ver quem que a gente vai contratar, tá? Então a gente tem que Tá. pensar no Luciano, do Matematicamente, ou outros que o Bonfim achar também adequado. Pensa nisso para o ano que vem para a gente botar no plano. É isso, tá? Não, Isso. perfeito. Valeu. Perfeito. Perfeito. Obrigado, Mui. Obrigado, Bonfim. Obrigado, Carlos. Está ótimo. Parabéns, Carlos, pela condução de novo. Tá? Muito bom. Obrigado.